Por que a dívida cresceu tanto nessa transição? O quanto é de acumulado de coisas que vinham, por exemplo, da pandemia, do governo anterior e aí da PEC da transição, para dar esse quadro tão triste, tão preocupante, triste nesse sentido, da dívida. E o segundo ponto o Haddad e o próprio presidente Lula recorrentemente falam que este é um governo que tem, sim, responsabilidade fiscal, que tem compromisso, que em seus primeiros 2 mandatos ele não foi irresponsável fiscalmente. Por que há tanta dificuldade em acreditar do mercado? Perfeito. Porque, assim, o próprio Haddad hoje na coletiva, eu achei curioso, ele sempre foi crítico da política econômica da ex-presidente Dilma Rousseff. Embora eles sejam do mesmo partido, eles têm visões de economia muito diferentes. E hoje ele falou, nós não vamos usar da criatividade nos balanços e nas contas como foi usado recentemente. Num claro recado para o mercado de que esse governo não é o governo Dilma. Esse governo tem compromisso com a responsabilidade. Por que os agentes do mercado não acreditam? Então, porque não é verdade isso que você falou. O Lula piorou muito o fiscal no segundo mandato. Muito, muito. O que aconteceu foi o seguinte, FHC fez um ajuste duríssimo em 99, por meio de aumento de receita só. Tá? E teve o efeito colateral, inclusive, aquele ajuste fiscal do FHC, de aumentar a receita e piorar a qualidade, porque foi muito imposto distorsivo, coisa que a gente está arrumando agora, méritos do atual governo e do ministro com a reforma tributária. Mas o ministro Pedro Malan passou o bastão para o Antônio Palocci com 2,5% do PIB de superávit primário estrutural. E aí eu queria sublinhar o adjetivo estrutural, porque ele é todo importante. O que quer dizer o estrutural? Bem, primeiro, o que é superávit primário? Receita menos despesas não financeiras. Tá? Ok. O estrutural significa que tem uma componente da receita que é cíclica. Como a gente estava falando, a economia vai bem, receita cresce bastante. Economia vai mal, receita cai mais do que o ciclo. Então, estrutural, a gente ajusta as receitas pela componente cíclica, aí vira o estrutural. E, além disso, tem muito gasto que é não recorrente, que não tem todo ano. É tipo pandemia, então a gente tira a parte não recorrente. Então, chega o superávit primário estrutural, ele é bonitinho, ele é aquele que é sustentável a longo prazo. Então, Lula pegou com uns 2,5%, Antônio Palocci fez um ajuste a mais, e a gente ficou rodando de 2003 até 2005 com uns 3% de primário. Certo. Saiu o Palocci, entrou Guido Mantega, a gente começou a deteriorar o primário. Então, de 2006 a 2010, a situação primária piorou. A fotografia não era tão ruim, o filme era muito ruim. E não foi só a deterioração no superávit primário. Tem outra estatística que eu gosto de olhar, que deteriorou muito no segundo mandato do presidente Lula, que foram as exportações líquidas. Elas eram 4,2% superavitárias em 2005. Em 2010, elas já estavam meio que zeradas. E lá em 2003 era um déficit de 3. Lá em 2003 era um déficit de 3. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, ao contrário do que as pessoas acham, a deterioração fiscal não é da Dilma só. A deterioração fiscal começou em 2006, 2007 e ela aparece em inúmeras variáveis, superávit primário estrutural, exportações líquidas, salários crescendo permanentemente além da produtividade e rentabilidade do capital em queda. Ou seja, o Lula 2 praticou irresponsabilidade macroeconômica, sim. Esse é um fato objetivo. Você pode chamar qualquer economista de esquerda, botar para conversar comigo, que eu mostro os dados, ele não vai ter muito o que contra-argumentar comigo. Então, e o mercado sabe disso. O mercado sabe que, na verdade, o Lula 2 já começou a chutar o balde da barraca da irresponsabilidade fiscal e Dilma agravou.
E aí a gente entrou agora, e ao contrário do que se imagina, o Paulo Guedes não deixou uma herança maldita. Tá? A herança fiscal do Paulo Guedes é bendita. Tem um texto escrito por mim, pelo Marcos Lisboa, pelo Marcos Mendes e pelo Alexandre Manuel. Está no blog do Ibris, a pessoa pode ir lá. No blog do Ibris tem um texto no blog, no final do texto tem um link. Baixa um paper de 33 páginas, está tudo as contas feitas. A herança fiscal teve problemas, teve PEC do precatório. Isso. Mas não é 90 bilhões, tá? É 28. Tem que fazer a conta direito. Ok. É 28 bilhões. Quando você faz todos os ajustes, eu vou dizer uma coisa aqui que é verdade. O Bolsonaro, para se reeleger, na tentativa de se reeleger, gastou muito menos do que a Dilma. Muito menos. Tá? A gente pode dizer aqui tranquilamente que a presidenta altiva e honesta detonou as contas públicas para se reeleger bem mais do que o genocida fascista. Eu acho que isso revela menos do genocida fascista, que a gente conhece muito bem quem é, e revela muito mais do que o grupo político petista é capaz de fazer para ganhar uma eleição. E aí, isso tudo, quando você pega no pacote, a cara do PT é muito ruim. É um partido que, quando está à beira de um processo eleitoral, se ele tiver que destruir as contas públicas para se reeleger, ele irá fazer. Agora, isso me traz uma outra pergunta, e aí olhando bem mais para o aspecto político mesmo, da política econômica, né? Claro. Porque tem uma questão de visão de mundo econômica, né? Claro. Que me parece que o Haddad tenta transitar, por ser o mais tucano dos petistas, como os petistas costumam chamá-lo, né? Trazendo para um lado mais liberal, mas que a presidente Dilma e o próprio presidente Lula representam a outra corrente da esquerda, na verdade a corrente da esquerda, que é desenvolvimentista, gastadora, por assim dizer, né? Quem defende o desenvolvimentismo não gosta do termo de gasto, né? Fala que é o próprio Lula fica falando em investimento e tal. Nós vamos chegar lá, tá? Perfeito, tá ótimo. Estou só apresentando a provocação para a gente colocar aqui. Então, assim, tem uma coisa de projeto, de visão de mundo, de economia que o PT representa e um outro projeto e visão de mundo econômica que o liberalismo e o mercado, né, mais brutalmente acolhe, né? Eu digo mais brutalmente porque eu ouvi uma vez um agente do mercado me falar: Flávia, o mercado não é imoral, tá? Ele é amoral. Ele não se importa muito assim com... Ele entende a mecânica, ele não tem uma visão tal. Mas a gente olha no retrospecto, assim, que são visões antagônicas. O mercado não tem essa visão gastadora da esquerda. Então, como é que a gente pode entender politicamente a condução econômica de um governo mais à esquerda? Ela não vai permanentemente desagradar o mercado sem saída? Tem saída? Claro que tem, porque o mercado ele não se preocupa com gasto público. Desde que o governo negocie com a sociedade e negocie com o Congresso Nacional as condições de financiamento desse gasto público. O problema do mercado... O que é o mercado? O mercado é a gente que poupou dinheiro. O que é a gente que poupou dinheiro? A gente que ganhou e não consumiu. Tá? Então, a gente que poupou dinheiro e com esse dinheiro poupado financia as contas públicas. Então, o que o mercado tem medo? Da dívida pública explodir. E por que isso seria ruim? Porque isso pode gerar dúvidas quanto à capacidade de repagamento. Certo. Acho que esses conceitos são importantes. Claro, né? Então, público, né? Qual é o medo? O medo é que uma hora a dívida pública é tão grande que o governo desista, aceite inflação e a dívida vire pó por meio de inflação. Certo. Né? Imagina assim, você empresta para alguém. Essa pessoa que toma emprestado de você, você vai olhando ela e a dívida dela vai ficando aumentando. Você não vai ficar preocupado uma hora? É isso que é o mercado, é só isso. E o problema é que a dívida pública brasileira é muito alta. É muito alta. Então, o mercado não se preocupa com o gasto.
O mercado se preocupa com as condições de financiamento desse gasto. E o problema é que o Lula 3, ele resolveu pegar um atalho, que aí aumentou o gasto, e aí ele não está conseguindo financiar, e está indo para a dívida. O que eu posso fazer? Né? E para agravar o problema, ele, com esse gasto, ele colocou a economia a plena carga, a pleno emprego, que é ótimo, está todo mundo empregado. Mas uma economia a pleno emprego gera inflação, e a inflação começa a sair dos trilhos. E as leituras que nós tivemos de outubro e novembro da inflação desse ano preocupam muito. Certo, tá? Porque não é só câmbio, né? Porque os petistas, é o câmbio. Tá. Não é só câmbio, não. Os serviços que não são afetados pelo câmbio estão começando a descolar. E o problema é o seguinte, quando os serviços descolam, trazer para baixo dói. É muito custoso. Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente teve a nossa grande crise, aquela de 2014 a 2016, o agravamento foi no primeiro trimestre de 2015. Né? Veio o estelionato eleitoral da Dilma, crise política, PIB lá no chão. Lembra, a taxa de desemprego foi para 14%. A gente entrou nessa crise com serviços rodando a 8% ao ano. E aí fomos para 14% de desemprego, aquela crise, né, uma crise homérica, não quero nunca mais passar por aquilo. Sabe quando que a inflação de serviços quebrou? Quando que a gente conseguiu quebrar a espinha dorsal da inflação de serviços? Na virada de 2016 para 2017. Até setembro de 2016, a gente já estava entrando no 7º trimestre seguido, com crise brutal, desemprego a 14, 15, a economia caindo a 3% ao ano, e a inflação de serviço ela só cedeu novembro, dezembro, janeiro. Novembro, dezembro, 16, janeiro, 17. Então, a gente que é economista, a gente tem medo, porque a gente conhece. Assim, eu vejo meus amigos petistas, inflaçãozinha, 5%. Em março a gente vai descobrir que a inflação de serviços já está rodando a 6%. E a gente vai continuar com a economia a pleno emprego, a gente vai entrar 26% com a inflação crescendo a serviços a 7%. Então, tem duas coisas diferentes na gestão petista. Tem uma que é isso que você falou, nacional-desenvolvimentismo, que é muito parafiscal. É uma ideia antiquada, totalmente ultrapassada, que você gera desenvolvimento subsidiando o capital. Certo. Algum tipo de subsídio ao investimento e fechando a economia, aumentando as tarifas de importação. Agora vão aumentar para carro elétrico, já aumentamos para painel elétrico e vamos fechar a economia. Essa visão de mundo muito popular, não só nas esquerdas, porque a gente tem que lembrar que o general Geisel fez igualzinho. E então, o Trump está indo também por esse caminho. E a direita, então, brasileira também gosta disso. A gente está eternamente sequestrado pelo Getúlio Vargas. Tudo bem, é da vida. Agora, tem um outro lado, que não é o nacional-desenvolvimentismo, que é um sentido de urgência que a esquerda tem com a iniquidade e desigualdade do país e com a pobreza. Eu entendo esse sentido de urgência, entendo a preocupação da esquerda. O problema é que, por causa disso, a gente põe a economia operando nos seus limites. E a gente pratica uma política econômica insustentável. E política econômica insustentável, ela termina em crise. E quando a crise vem, quem que paga a conta? São os mais pobres. Meio Premium Black Friday, por apenas R$ 2,99. R$ 2,99 você experimenta um mês com todos os benefícios e produtos do Meio Premium. Aplicativo de streaming, 4 edições de sábado, meio político, prioridade na entrega da newsletter diária do Meio e muito mais. Só R$ 2,99 para experimentar tudo isso. Aproveita, mas corre, porque a promoção só vale essa semana até a Black Friday.